A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe. Hoje é o nosso terceiro dia do nosso devocional e hoje nós lemos o capítulo 6 ao 9, que vai falar sobre a destruição da raça humana, sobre o dilúvio, ao qual o Senhor escolheu um homem que era reto, íntegro e andava com Deus. Vejam só, ele andava com Deus, Noé andava com Deus. Mas por que Deus decidiu destruir o mundo? Deus decidiu destruir o mundo por quê? Porque lá no capítulo 6 do versículo 3 vai dizer assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E lá no capítulo 5 vai dizer assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o Senhor também, lá no capítulo 6, ele vai dizer que ele se arrepende de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe o coração. Olha só, pesou-lhe o coração. Então as pessoas, elas tinham os pensamentos maus. Aquela geração tinha um pensamento mau. Mas eu falo daquela geração, mas hoje em dia não é diferente também. Hoje em dia muitas pessoas têm pensamentos maus. O coração delas só pensa maldade. E a gente vê como é que está o mundo hoje em dia também. Não está diferente daquele tempo. Deus também viu que a maldade também se multiplicava naquela época, naquele tempo. E hoje em dia também não é diferente. A maldade tem se multiplicado. Os assassinatos têm se multiplicado. Os roubos. Filho matando pai e mãe. Pai matando filhos. Enfim, também tem se multiplicado a maldade hoje em dia. E sem contar que a imaginação daquela geração era somente má, perversa, né? E hoje em dia, da mesma forma, hoje em dia, essa geração também é perversa, tem os pensamentos maus. E sem contar que o coração é contaminado. Naquela geração de Noé também o coração era contaminado. E hoje em dia também o coração é contaminado. E Deus se arrependeu de haver criado a raça humana. Olha só, Deus se arrependeu. Mas, lá no capítulo depois, vai dizer que Noé achou graça. Quer dizer, Deus achou graça em Noé. Porque, como eu falei lá no começo, Noé, ele andava com Deus. Ele era reto, ele era íntegro. Ele fazia as vontades de Deus. Ele fazia o que era certo. O pensamento dele, com certeza, era voltado para Deus. Glória a Deus. E o que eu entendo nisso? O que eu entendo nessa palavra que a gente estudou hoje, né? Que a gente fez o devocional? Que Deus, ele dá oportunidade para que a gente se arrependa. Ele dá oportunidade para que a gente faça o que é certo. Ele dá oportunidade para a gente enxergar o lado bom das coisas, que é servir a Ele. Amém? Que é andar com Ele. Então, às vezes a gente fica pensando assim: nossa, mas era Noé que andava com Deus, não a família dele. Mas digamos que a tua família é uma família destruída, é uma família que o teu filho está nas drogas, teu marido está te traindo, saiu de casa, você está cheio de dívidas, cheio de problemas, o teu emocional está abalado. Não digo você, eu digo alguém da tua família. Estou dando um exemplo. Mas você anda com Deus, você busca a Deus. E por você buscar Deus, por amor a você, Deus vê o amor que você tem nele. E por amor a você, Deus ele salva a tua família, a tua casa. Tá entendendo? Então, Deus achou graça em Noé e mandou Noé e a família dele, salvou a família dele também. Porque com certeza foi através de Noé, por Noé andar com Deus, que a família dele foi salva. Não só a família, como também as mulheres dos filhos de Noé. Glória a Deus. Então, se hoje nós estamos aqui, que lá no último capítulo
No penúltimo capítulo lá de Gênesis, capítulo 9, vai dizer que Deus fez uma aliança com Noé novamente. Deus, ele fez uma aliança e disse que toda vez que aparecer um arco no céu, que eu entendo que seja um arco-íris, é lembrando que ele tem uma aliança conosco. Amém? Então, você tem que entender que você possa estar passando por qualquer dificuldade na sua vida, na sua casa, mas você anda com Deus. E você vai lembrar todas as vezes que você vê um arco no céu, você vai lembrar que Deus está lembrando que ele tem uma aliança com você. Glória a Deus. Então que essa mensagem ela entre no teu coração e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a cada pessoa que vai estar ouvindo, meu Deus, esse devocional. E que essas pessoas, Senhor, se voltem para Ti, Pai. E que elas entendam que o Senhor tem uma aliança com elas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.